Bom dia, boa tarde e boa noite. Com vocês, o seu professor de Biologia, Sidney Lemos, e vamos retomar aqui algumas dicas que foram colocadas no início da nossa quarentena. Lembra que eu estive com vocês e nós fizemos uma intervenção no sentido preventivo. Olha só. Bom, pessoal, estamos numa crise. Antes, nós não tínhamos a ideia e nem a dimensão dessa crise, mas hoje nós temos condições de avaliar o que está acontecendo. Note que o comportamento mudou, a cidade esvaziou e foi necessário o afastamento social, ou seja, para que nós tivéssemos uma melhor condição de diminuir a transmissibilidade do coronavírus. Bom, estamos diante de uma pandemia, ok? Essa pandemia já atingiu a todos os países, a cidade que nos colocou, né, no aspecto pandêmico, ela hoje já saiu da pandemia, né? Já passou pelo pico da doença, mas também tem as suas restrições. E nós aqui ainda estamos passando por uma situação atípica, nunca vivenciada por ninguém, né? Pelo menos uma pandemia nesse sentido, onde comércios estão fechados, e nós estamos aqui realmente reinventando uma aula. Temos que fazer o uso das tecnologias. Confesso a você que não foi nada fácil, né? Passei aqui um tempão vendo conexão, tentando fazer o link com vocês. Então estou fazendo aqui, né, relembrando aí o que foi visto antes, né, de começarmos essa quarentena, e eu estou colocando aqui algumas observações interessantes em relação ao primeiro momento que tivemos na escola. Ok? Então, pessoal, veja bem, o vírus ele se instala, o coronavírus ele colocou aí a Organização Mundial de Saúde, ela mostra que o coronavírus, ele realmente se coloca num aspecto pandêmico. E aí, nós agora estamos, né, passando por uma situação muito delicada. Mas é claro que isso não é para sempre. Claro que não. Vamos sair da situação, ok? Vamos sair sim, vamos sair mais fortes, mas tudo vai dar certo. Né? Muita fé e muita força, ok? Então, o que acontece é o seguinte: quando o coronavírus se instalou, né, existia o que nós chamamos de surto. Lá em Wuhan, o surto aconteceu. Aconteceu num determinado local, num mercado, né, num espaço público, onde existia justamente uma forma diferente, né, de haver uma compra, uma troca de alimentos, ou então a forma de se alimentar de morcegos, de cobras e etc. Trouxe naquele local, naquele mercado, uma capacidade de mutacionalidade, aliás, de mutações seguidas do próprio vírus. E aí nós estamos agora na 7ª versão do coronavírus e estamos com um vírus que ele tem uma grande capacidade de transmissibilidade. De letalidade não é muito grande, mas observe, isso depende muito, porque a experiência mostra, e vista na Itália, na Europa, no Reino Unido, que se houver um colapso do sistema de atendimento, pessoas que teriam saúde, né, com saúde, elas podem ser acometidas mais severamente do coronavírus, ok? Então devemos ter cuidado com isso, né? E vamos lá. Poxa, como é que é essa situação? Como é que ocorreu isso aí? Isso ocorreu em Wuhan, o nome técnico é Covid-19, né? Isso aconteceu em Wuhan e passou até aqui, né? Esse slide nós vimos, chegou até a nossa cidade de Recife. Lembre-se que o primeiro caso aqui nós vimos que foi a história de um casal que tinha chegado da Itália, né? E esse casal tinha uma funcionária, esse casal já estava, né, com a questão do coronavírus, e esse casal, ele tinha uma funcionária, e essa funcionária também, ela foi suspeita, não foi acometida do Covid-19, mas os dois foram, né, e foram tratados, e foram ao hospital, e
seguiu o que chamamos de contaminação comunitária. A contaminação começou, né, por importação e depois começou, né, que foi o grande perigo, a contaminação comunitária, ok? Mas pessoal, o que você pode sentir, né? Alguns sintomas são marcantes: dores no corpo, congestionamento nasal, né, as vias nasais, e alguns sintomas, como inflamação na garganta, bem como diarreia, pode acontecer, ok? Pode acontecer sim, porém, deve-se ter cuidado. Um problema que nós não devemos deixar de falar a vocês é que o sintoma da Covid-19 é muito parecido com a gripe comum, tá? Então, quando ataca a garganta e passa para as vias respiratórias e já há uma dificuldade de respiração, tem que se ter muito cuidado nisso aí e deve-se ir, lógico, a um hospital para que seja atendido, tá? E tratado, ok? Vamos lá. Bom, prosseguindo, vimos também o que é que você precisa saber e o que é que você precisa fazer, né? Isso aí em caráter preventivo nós vimos na escola e a primeira coisa que foi dita na escola foi que devemos o quê? Lavar as mãos, usar sabão ou álcool em gel. Isso aí a gente viu, né? Outra coisa que nós vimos também é a etiqueta, né? A etiqueta lá, você deve ter aquela história de quando der um espirro, utilizar esse movimento. Isso aí nós vimos também na escola. E esses procedimentos seguem o que a Secretaria, aliás, o Ministério de Saúde colocou em seu site, né? E nós seguimos isso aí, essas orientações para fim de prevenção. Outro ponto também é evitar aglomerações com pessoas doentes. Mas nós temos visto aqui muitas aglomerações, principalmente em bancos, espaços bancários, onde as pessoas estão indo. Detalhe, estes bancos estão sendo já avisados, né, e já estão sendo notificados, porque já está sendo que um local que mostra, né, uma vulnerabilidade e as pessoas estão sendo, né, acometidas aí, né, de uma transmissão, né? Então temos que ter bastante cautela em relação a essa questão da aglomeração, ok? Bom, locais arejados, sempre está em ambiente arejado. Nós vimos isso aí, que são procedimentos no site e da Secretaria de Saúde, e a gente viu isso antes de entrar na quarentena. Não compartilhar, né? Nunca compartilhar um objeto pessoal como talheres, né, pratos, copos, etc. Nada do que for de uso pessoal você deve compartilhar. Não se pode compartilhar em detrimento das gotículas que tem os vírus e vão passar aí, né, no garfo, na faca e no prato. Então realmente não pode compartilhar objetos pessoais. Okay? E nós ficamos naquela história. Ser ou não ser? Eis a questão, né? Grande frase aí. Você sabe que isso aí quem falou foi o Shakespeare, né? Ou lá, ser ou não ser um cidadão atuante, ser ou não ser, digamos assim, ser ou não ser dedicado nesse sentido de cuidar do próximo. Nós temos que parar e olha só, essa história de dizer que é gripezinha, isso já não colou mais e nós vemos aí que o estado de Pernambuco hoje já existe uma curva de crescimento, né, de contaminados. E também não se engane, o número de pessoas que estão indo a óbito já é considerável, tá? Temos que ter bastante cuidado. Mas o que é que acontece? Se nós estamos diante de uma situação nova, estávamos envolvidos a nossa cultura é uma cultura de troca, né? Nós estamos numa sociedade que ela se apresenta com uma troca, estamos sempre juntos, tivemos que ir para a nossa bolha, ficar em casa, com uma quarentena. E aí é onde está o problema. Ficar numa quarentena não é coisa fácil. É difícil, pessoal. É muito difícil. Porque você começa a ficar em casa, olha para um lado, tem parede, olha para outro, tem parede. E de repente chega o tédio. Mas calma, que já já isso vai passar, ok? Tenha muita calma nesse momento.
E aí surgem algumas formas de você interagir, né? Tem aí essa charge, você entender na quarentena, os vizinhos agora jogando ping-pong, né, distante. Então é uma sugestão aí que realmente ela é hipotética, mas é só para lembrar vocês que muda muito a forma da gente poder socializar e poder termos contato com pessoas. Temos que ter bastante cuidado, ok? Vamos lá? E aí, o maior problema disso tudo é essa palavra em inglês aí, é lockdown. Se entrarmos num lockdown que aconteceu na China, é complicado, onde irá só funcionar os serviços essenciais, ok? Só os serviços essenciais, que é justamente aquela história da farmácia, da padaria, né? Os locais que a população precisa de ir para poder ter a sobrevivência. E o nosso lockdown aqui, ele é um lockdown pequeno, onde pessoas ainda estão transitando na rua. Não aconteceu ainda aqui e espero que não aconteça o lockdown severo. É onde as pessoas devem ficar em casa e quando forem sair, só poderem ir a locais que são de extrema necessidade, ok? E aqui no Brasil ainda não aconteceu isso. Em alguns estados já se comenta, né, da liberação de medidas de restrição de circulação, né? Já se comenta isso, mas ainda é muito prematuro ser instalado, ok? Muito prematuro. Mas o que é que nós temos que entender? Existem algumas medidas de segurança que são medidas de proteção que elas têm que existir. Observe, é como se fosse um carrinho de montanha-russa. Observe aqui, quando você tem essa curva aqui, ó, ela é muito grande em vermelho e essa curva aqui, ó, nesse azul, né, essa curva é bem menor. Observe, é como se fosse um carro de montanha-russa subindo. Quando se tem medida de segurança, esse carro vai subindo aí numa montanha muito mais íngreme, né, até chegar onde? Lá no pico, no ponto mais alto. Observe, o espaço entre o ponto mais alto, né, e o que vai abrigar em vermelho, aí no espaço vermelho, o que é que vai caber aí muito se não tivermos cuidado? Muitas mortes vão acontecer se não houverem medidas de proteção. E nós aqui estamos com medidas de proteção, como por exemplo o afastamento. O afastamento para ficar em casa, o afastamento social e justamente estarmos numa quarentena. Não é fácil estar, mas ajuda na disseminação da doença. Quando a curva é pequena, observe, o movimento do carro é mais suave. Vamos conseguir sair, estamos em casa, observe, vamos sair sim, e tudo vai voltar ao normal, e o carro vai se movimentar, mortes, claro que elas vão existir, viu? São em número menor, mas o carro ele se desloca ao ponto zero, e aí é o que nós estamos querendo, chegar ao ponto zero disso tudo, ok? Então algumas coisas aqui podem acontecer, quais são as consequências que nós vamos ter. Pessoas vão andar na rua com máscara, inclusive já existe a possibilidade de nós sairmos aqui à rua e usarmos as máscaras, nem que seja artesanal, mas temos que usar sim máscaras, ok? Outra coisa que agora é muito delicada, a gente vai ter que falar, que hoje, por exemplo, no estado de Pernambuco, né, foi anunciado aí a história dos leitos que podem estar, né, cheios e gerar o colapso do sistema de atendimento. Cara, isso é sério. Fique em casa. Porque este colapso, se ele aumentar realmente e der uma deficiência no atendimento e você não puder utilizar os meios digamos assim, os meios para que você possa ser atendido e ficar no hospital e ser tratado por ventilação pulmonar, meu amigo, se não tiver vaga na UTI, a coisa pode se agravar, ok? Então é melhor obedecermos às autoridades, que até aqui não existe nenhuma determinação de que está tudo certo, pode sair e andar para todo lugar. Não pode. O inimigo é invisível. É inimigo invisível. É vírus. Tá?
Mas vamos lá. E se você não obedece a esses preceitos, a este pedido aí, o que é que pode acontecer? Cara, uma das coisas que vem me mostrando aqui uma preocupação é que o número de óbitos, por exemplo, como exemplo, São Paulo tem aumentado muito. E o que acontece? Alguns cemitérios estão enterrando pessoas com muita velocidade. E observe também, as famílias não estão tendo o direito de velar o seu ente querido. E isso é muito grave, pessoal. É tirar o direito de você ir, né, fazer a última homenagem. É muito delicado isso aí, tá? Então, o que é que acontece? Alguns dispositivos de biossegurança estão sendo colocados para nós, como, por exemplo, aqui hoje, só por uma questão de biossegurança e também tem a ver com a biologia, e é bom a gente citar isso aí. A questão do uso que seria alguns túmulos, que são túmulos que estão com... eles fazem parte de uma medida de biossegurança, que aqui no estado, o primeiro estado que está com túmulos de biossegurança é o estado de Pernambuco e o cemitério de Santa Amaro, para que não haja contaminação do solo. Mas ainda não se sabe, ainda não há uma segurança ou um estudo, não há, que esse vírus pode também contaminar o solo. Observe como é sério isso aí, tá certo? Então, existe aqui um dispositivo de túmulos com biossegurança, que realmente são restos de fibra de coco, né? E restos também da parte de construção civil, tá? E existe aqui no estado já esse dispositivo. Interessante citar que para preservar esse direito da perda, né, e de se fazer a última homenagem, já existe aí os velórios online. Tem que ser falado isso aqui, pessoal, muito rapidamente, porque é uma mudança. Tem a questão da biossegurança e a questão do direito garantido aí para as pessoas que perdem um ente querido, e aí para que não haja contaminação das pessoas no velório, ok? É um momento delicado, mas nós juntos vamos conseguir vencer tudo isso, pessoal. Isso é uma passagem, não é para sempre. Não vai ficar o tempo todo, a vida toda, preso dentro de casa, né? Não vai acontecer isso. Então, deixo aqui para vocês que Deus está no caminho, e Deus está no comando, e Deus está conosco. Tenha fé. Tudo de bom e tudo vai dar certo. Que Deus nos abençoe, e fica aí a nossa primeira aula, nossa primeira videoaula para vocês. Um grande abraço, muita força e muita fé. Que Deus nos abençoe.